Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso radar dessa semana. Muita coisa movimentando o mercado, soja para baixo, o milho ficou num vai e vem ali em Chicago, na B3 tentando romper, mas o vencimento H segurando e o destaque mesmo ficou para o dólar. Vamos falar de todas essas notícias logo depois da nossa vinheta. Eu já quero começar fazendo um pedido para você. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, considere se inscrever aqui, deixar uma curtida, deixar um comentário. Sempre que você curte, que você comenta, você ajuda muito a gente no engajamento, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, considere deixar uma curtida e deixar um comentário a respeito desse assunto, soja, milho e dólar. Deixa a sugestão também aí, o que você está achando dos vídeos, se você quer mais vídeos, se tem algum assunto que a gente está deixando de lado e você quer ver sendo tratado aqui. Bom, sem mais delongas, vamos falar do que realmente está no radar dessa semana, que movimentou o mercado hoje e ainda pode movimentar durante a semana. Primeiro a gente começa olhando para o fechamento, destaque aí sobretudo para o dólar, com alta de mais de 1%, a gente deu print aí com alta de 0,99, mas acabou fechando com mais de 1% de alta. Chicago caindo forte, o trigo subiu bastante, mas todo o complexo da soja foi junto na queda. Farelo caiu, óleo caiu, o milho em Chicago acabou tendo um dia misto, ora ficava positivo, ora ficava negativo. Bom, vamos falar então primeiro da soja. Por que esse movimento de queda tão forte? A mãe de todas as commodities foi quem puxou tudo isso. A gente tinha o projeto Willow. A gente falou logo na abertura do nosso áudio de mercado, que a gente manda todo dia de manhãzinha para os nossos clientes antes do mercado abrir, que tinha esse projeto e caso ele fosse aprovado, ele iria sim representar uma queda para as commodities. Foi o que aconteceu, é um projeto que prevê mais de 180 mil barris de petróleo por dia. Só que ele tinha uma controvérsia, porque seriam mais de 13 milhões de acres explorados ali no Alasca e tinha um movimento ambientalista de ativistas fazendo uma pressão social para que o Biden reprovasse. Aí o Biden na abertura logo no início do mercado já aprovou e aí o petróleo caiu e puxou tudo com ele. E na sequência a gente já teve também declarações a respeito daquela crise do SVB, daquele banco, do Silicon Valley Bank, que está aí tomando conta das mídias, a notícia mais importante do final de semana e do início de semana. Abre aspas para a fala do Biden, que foi bem incisiva. Eles, que ele está falando dos investidores do mercado, né? Eles consequentemente assumiram um risco e quando o risco não compensou, os investidores perderam seu dinheiro. É assim que o capitalismo funciona. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, já tinha falado que descarta uma recuperação através do governo. O que é isso? É a mão do Fed pesada, são juros pesados do Fed e esse banco está sentindo, tem outros bancos na cola também. Só que esses bancos que estão sofrendo mais não são os grandes bancos do mercado. A gente está falando de bancos de startup, a gente está falando de bancos de cripto, que são essa novidade que está aí, vamos falar novidade dos últimos 3, 5 anos. Então, do nosso ponto de vista, isso não deve causar um efeito dominó. Você deve ter visto aí na mídia, em outros youtubers, analistas de mercado, dizendo que isso é só o princípio de um grande efeito dominó, de uma grande crise americana de recessão que está por vir. A recessão está sim batendo na porta dos Estados Unidos, mas do nosso ponto de vista a gente não pode exagerar o evento. Ele é um grande evento, a gente não pode tornar ele maior do que o que ele já é. Então os Estados Unidos se posicionou, falou, olha, quem investiu num banco que já está falindo foi as falas do Biden, assumiu o risco de tomar prejuízo. O interessante foi que logo depois a gente teve uma pergunta que foi ignorada. Um repórter disse para o Biden, você pode garantir aos americanos que não haverá um efeito cascata, um efeito dominó? Você espera que outros bancos quebrem? A resposta foi essa aí que vocês estão vendo no vídeo. Ele simplesmente parou de falar e foi embora. E muitos memes rolaram de que ele já tá velho demais, tá gagá, que ele não ouviu, tá meio doido. Mas não é isso. Bom, pelo menos no nosso ver, não é isso. É ele realmente ignorando a pergunta, não querendo entrar no assunto. Há o risco? É claro que há o risco. Muito pequeno. Do nosso ponto de vista, de que atinja os grandes bancos, isso é muito pequeno.
de que atinjam bancos semelhantes, bancos que liberam crédito, tem um histórico de liberar muitos créditos para as startups recentes, para a criptomoeda, isso pode acontecer. Por que disso? Por que o dólar subiu a respeito desse assunto? Porque esse é um efeito da alta de juros dos Estados Unidos. Juros mais pesados pesam sobre a economia, sobretudo ali nesses bancos. Então, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tem falado em elevar a taxa de juros acima de 5%. O mercado já estava esperando que até 5% ao ano ia acontecer. Mas agora as especulações das últimas palestras do Jeremy Powell na semana passada é que essa alta pode superar os 5% ao ano. Então a gente está começando a ver esses efeitos. Só que com a quebra do SVB, do Silicon Valley Bank, o mercado já está apostando que não, que pode parar ali nos 5%. Independente disso, esse é o efeito que a gente viu no câmbio hoje. Uma crise econômica que acabou chegando ali nos bancos. Bom, além dessa situação que a gente viu do Biden, falando das commodities especificamente, a gente teve um número surpreendente. Surpreendente para os dois lados, para a soja e para o milho. A soja já começa a primeira divulgação de março com mais de 4 milhões de toneladas. O line-up está apontando ali acima de 14 milhões de toneladas, 15 milhões de toneladas para a soja saindo em março. É um grande volume. E o que mais chamou a atenção é que o line-up tinha uma previsão de 800 mil toneladas para fechar o mês de março. E logo na primeira semana a gente está vendo sair 700 mil toneladas. É um grande volume para o milho. E aqui eu abro um parênteses para a gente falar de uma discussão extremamente séria que a gente tem chamado a atenção nos últimos dias a respeito do mercado do milho estar represado por causa do indicador Exalc, que ele está segurando literalmente o mercado. A gente não sabe por quê, foi o que a gente pediu uma explicação, a resposta que eles deram para nós foi a metodologia é essa. Uma metodologia que foi aprovada pela B3, aprovada pela CVM, a gente sabe a metodologia, a gente conhece a metodologia. O que eu quero é o detalhamento. De onde é que foi feita a pesquisa? Quem que falou para vocês? Claro, protege a fonte, mas que o milho na Exalc, no milho em Campinas está R$ 85. O milho em Campinas 85, a B3 ali perto de 87, caiu agora. Mas o milho Campinas que a gente tem acompanhado tem rodado na casa de R$ 89, R$ 90. O que, que nós imaginamos que eles estão fazendo? Isso aí agora é especulativo, a gente não tem provas disso, é só uma suposição. Que eles devem estar computando alguma praça mais distante, Bahia, Tocantins, o frete até lá e descarta o ICMS porque na metodologia não se considera um imposto. Tudo bem, o milho da Bahia, o milho de Tocantins, não que seja exatamente esse preço, é até acima disso que está rodando lá, mas a praça de Campinas está sendo 100% abastecida por milho desses estados, não faz sentido a conta, não faz sentido o valor, e a gente vê a B3 sendo segurada, a gente vê a B3 sendo represada no momento em que a gente tem 700 mil toneladas saindo em março na primeira semana. Então há um grande desequilíbrio no mercado de milho, o mercado do milho precisa fazer uma correção. E aqui eu chamo a sua atenção para o perigo que está acontecendo. Quando que essa correção deve acontecer? Bom, o vencimento de março ele já morreu no prejuízo, porque a gente está a poucos dias do fechamento, sai dia 15 da tela agora, a Exalc a 85, ele não vai corrigir em 3 dias para 89, para 90, muito improvável. Então o fechamento, o indicador errou lá atrás e vem carregando um prejuízo enorme para quem agora está no vencimento do H. Mas fica aí essa atenção. Para a gente finalizar, nós temos aqui o acompanhamento da evolução da colheita. Essa semana ainda está atrasado, mas a soja chega no seu pico, no seu ponto máximo de colheita, 50% no cenário nacional, mas a gente sabe que Mato Grosso, quem lidera isso aí, já está finalizando essa semana. E o plantio, embora ainda atrasado, 68% de área plantada do milho, já também deu uma adiantada nessa semana e Mato Grosso já deve finalizar então a sua área plantada. O que chama a atenção, o que fica no radar a partir de agora é exatamente o clima. O clima para a segunda safra é o que deve dar o tom para o milho a partir do segundo semestre. Agora, e é isso aí uma perspectiva nossa, a gente ainda vê que o milho tem pressão de alta. Aí eu vou falar do vencimento de maio, olhando ali para a B3, ele ainda tem uma possibilidade, uma chance enorme
esse é o cenário, tá? Eu estou falando em chance e possibilidade porque a gente está atrelado a um indicador que não reflete o que o mercado físico tem rodado. Mas a gente ainda está num período que tem pressão de alta para o milho. Milho ainda nos seus fundamentos físicos tem pressão de alta para beirar ali os 90 na B3, só que o vencimento K, olhando para o fechamento, lá para o final dele, ele vai ficar muito influenciado pelo clima. Então o clima agora é quem vai mandar. A gente ainda está sofrendo entre safra, ainda tem espaço para alta, só que essa alta não por muito tempo. Então a gente tem que ficar atento aí no que está por vir no mercado de milho. Esse foi o nosso radar de hoje. Toda segunda-feira a gente vai tentar manter aqui a regularidade, a frequência, porque nas últimas semanas não estava dando para a gente fazer, não estava dando para gravar, justamente por causa da rotina bastante movimentada, graças a Deus. Mas eu quero mais uma vez pedir para você que, se esse é um assunto que te interessa, deixa para a gente aqui nos comentários uma sugestão de como melhorar, uma sugestão de assuntos, de pautas dentro do universo de soja, milho e dólar. Deixa a sua curtida, isso nos ajuda muito. Até mais!